do projeto dos servidores públicos, do plano de carreira deles, que foi discutido e votado, que lotou esse plenário. E hoje, sem a menor sombra de dúvida, que teve a presença maciça de vários segmentos. Hoje foi mais representativo que teve a participação de vários segmentos da nossa comunidade. Eu quero começar a minha fala no seguinte sentido: dizer que essa casa, como a Casa do Povo, que representa os anseios, os mais diversos anseios da população, essa casa teve a maturidade acima de tudo, de entender os anseios da população, ouvir a população. E essa casa, ela tem que refletir sobre isso que aconteceu aqui, hoje, nesse plenário, e refletir sobre todo o processo o histórico, o resgate histórico, que desembocou hoje aqui. Nós sabemos que uma casa de leis com mais representantes, com mais vereadores, com certeza a representatividade popular aumenta a representatividade das camadas que dificilmente, às vezes, têm condições de chegar ao poder, que vai aumentar mais 4 cadeiras. Mas também serve para refletir sobre o papel do segmento político, se é que a gente pode colocar assim, na vida cotidiana do país. A gente tem que fazer essa reflexão, para não fazer uma avaliação, às vezes, desconectada do que está acontecendo na comunidade. Nós somos diariamente bombardeados, tanto a nível nacional, a nível estadual, de denúncias de corrupção, denúncia de malversação do dinheiro público, denúncia de certos políticos se locupletar com a coisa pública. Nós temos essas informações. E a população, do modo geral, quando chega essa informação de aumentar o número de cadeiras dessa Câmara aqui, se assusta. Se assusta e não concorda. Não concorda. E nesse processo de se assustar e não concordar, surgiu uma ação contrária. Uma ação contrária. E essa ação contrária foi demonstrada hoje aqui. Eu tenho uma avaliação pessoal disso daí, que naquela primeira votação, eu votei favorável ao projeto, votei uma questão pessoal minha, por convicção, votei favorável. Mas entre a convicção pessoal e o coletivo, a gente, como pessoa pública, na maioria das vezes, tem que optar pelo coletivo. E a reflexão que eu quero fazer nesse sentido é dizer que essa casa, pelo processo histórico, ela tem que melhorar. Tem que melhorar muito ainda. Melhorar muito em situação de representatividade perante a população de Foz do Iguaçu. Eu me recordo que, alguns anos atrás, eu tive a preocupação de fazer uma pergunta para uma pessoa muito próxima a mim. Perguntei: quanto que você acha que um vereador ganha? Essa pessoa falou: você deve ganhar aí, um vereador deve ganhar uns 30 mil reais. 30 mil é o pensamento que aquela pessoa simples, humilde, colocou. Na verdade, o salário de um vereador não é isso. E nem vou falar aqui, mas não chega nem próximo disso. Foi quando a gente teve a preocupação de colocar um banner aqui na frente dessa casa aqui para demonstrar o que realmente um vereador ganha. O vereador ganha. E para mostrar para a população que a realidade da Casa de Leis, para o setor político, não é aquilo que ela, na maioria das vezes, imaginava e criava esse pensamento coletivo. E na montagem desse pensamento coletivo, a mídia teve o seu papel, porque, como sociedade capitalista que a gente quem sustenta a mídia é o capital, os grandes empresários, do modo geral. E eles souberam usar, como ninguém nesse momento, juntando a questão do interesse coletivo, o interesse político, para desgastar mais ainda essa Casa de Leis, na tentativa de desgastar. Mas só que, na minha avaliação também, essa casa, ela soube dar uma resposta à altura, entendeu e respeitou a vontade do povo. Pode taxar essa casa de
de uma série de acusações da qual a gente acompanhou pela mídia eletrônica durante esses últimos dias aí. Mas essa casa também tem que saber que teve pessoas aqui dentro, com poder eletivo, com poder eleito pela população, vereador aqui dessa casa, que também trabalhou nessa mesma linha de raciocínio, na construção dessa mesma linha de raciocínio, de jogar essa casa na vala comum. Na vala comum. Então, nós temos que assumir a nossa culpa também. Nós temos casos aqui de tapa em cadeira, de agressão verbal aqui dentro, várias situações. A população humilde, a população simples, que está lá no bairro, que está nos mais rincões aí dessa cidade, às vezes do país, quando vê essas imagens, vê esse negócio, a população fala, mas aquilo é um bando de doido, é um bando de baderneiro, é um bando de desocupado, é um bando de pessoas irresponsáveis que estão agindo dessa forma. Daí seria muita incoerência de nossa parte, muita ingenuidade de nossa parte, achar que, pelo passado recente dessa Casa de Lei, pelas imagens mostradas, pelas ações feitas aqui dessa casa, a população vai aplaudir qualquer atitude dessa casa. Como que nós vamos querer aplauso, nós vamos querer respeito dessa população, se num passado recente nós não demos ao respeito a essa mesma população, com essas atitudes insanas, vamos colocar assim. E na construção do pensamento coletivo, da coisa maior, da imagem coletiva, é igual uma casa que você vai construir. Cada dia você vai colocando um tijolinho, você vai botando uma coluna, um cimento, depois você vê a casa que foi construída. E a casa que nós estamos construindo, até agora aí, é isso que a população vê aqui. A população não está concordando, rechaçou, mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão, essa reflexão, e fazer a meia-culpa, né, da questão como vereadores, como pessoas públicas que a gente são, fazer a meia-culpa para mudar esse quadro, para melhorar essa situação. Na melhora dessa situação, nós sabemos que não temos que esconder nada de ninguém, não botar nada embaixo do tapete. Porque a população tem cobrado dos vereadores, mas nós temos que colocar aqui também a questão do servidor público, da questão do salário do servidor público, das gratificações do servidor público, que nessa história toda que aconteceu aqui, eu estava acompanhando se ia ter alguma voz que ia levantar sobre a questão do salário dos servidores concursados dessa casa. E do executivo também. Eu não ouvi ninguém falar. E não precisa ser muito inteligente, muito esperto, né, para saber que a realidade do servidor público concursado dessa casa, aqui, está muito aquém, muito além da realidade do setor privado, do setor comum, aí, do setor privado para particular. E isso tudo tem que ser colocado, tem que ser esclarecido, porque eu também não concordo, não acho justo somente os vereadores assumir essa culpa, essa pecha de altíssimos salários, igual eu vi hoje aqui, salário de 9 mil, 12 mil, bando de Marajá, vocês não fazem nada. Eu vi isso aqui hoje de alguns aqui que falam. Então, caro presidente, caro vereador, presidente em exercício Darcy, nós temos que abrir essa caixa preta dessa casa e também do Poder Executivo para que a população saiba realmente o que acontece. Ninguém quer jogar ninguém no poste, ninguém quer acusar ninguém, porque se os servidores, a gente tem que reconhecer isso, os servidores concursados estão nesse patamar, é porque teve um processo de um plano de carreira, uma situação que foi construída que levou nessa situação. Isso é uma questão de luta de categorias que levou. Agora, a população tem a obrigação de saber também, para não ser somente os vereadores a pagar essa conta. Eu não concordo somente os vereadores pagar essa conta. Não concordo. Não vou concordar nunca. Né? Então, é essa avaliação que a gente quer fazer aqui de uma forma simples,
uma forma bastante humilde e sincera, porque nós temos que esclarecer a população também, né? E essa luta do aumento de cadeira nessa casa, um round aqui, uma batalha se encerrou aqui hoje, né? Mas essa casa vai ter que trilhar num processo de construção, de mudar o seu perfil perante a comunidade para conquistar o respeito, para conquistar crédito, para conquistar toda aquela notoriedade que um poder do porte do legislativo precisa ter, né? Porque, para grupos que estão aí, quanto mais o poder político, no caso dessa casa, estiver enfraquecida, estiver desgastada, estiver desorientada, estiver arrebentada, melhor. Melhor para os grupos se perpetuarem, fazer o que bem entende. Então, senhores e senhoras que estão acompanhando essa fala, nossa fala, é essa colocação que a gente quer trazer aqui, e vejo que isso que aconteceu aqui não foi uma coisa ruim, não foi uma coisa péssima, não foi uma coisa de olhar assim num lado negativo. Eu acho que foi um lado positivo. Eu vejo um lado positivo, vi aqui a população se manifestar, questionar, cobrar, porque essa mesma população que cobrou aqui hoje, que atacou na linha de frente os vereadores, essa mesma população, parte dessa população, a gente concorda ou não concorda, foi atacada também aqui, há algum tempo atrás, né, alguma sessão atrás aqui, foi atacada. E sabe que toda reação, toda a ação traz uma reação. E hoje também essa reação, com tanta magnitude de representatividade de vários segmentos da população, foi uma reação que essa casa teve. Então, a população está viva, soube se manifestar de uma forma respeitosa, de uma forma digna. Não vi aqui nenhuma agressão física, nem ouvi mais nenhum tipo de atitude mais perigosa. Foi uma manifestação digna da cidade de Foz do Iguaçu, onde que a população, o povo, teve as condições de se expressar de uma forma madura. Que manifestação é assim mesmo, né? A manifestação é assim. E é isso que eu quero dizer, senhor presidente. E essa casa ganhou com tudo isso que aconteceu aqui. Ganhou. Mostrou que está viva e mostrou que, acima de tudo, respeita a opinião do povo. Respeita a opinião pública. Porque se nós realmente fôssemos um jogo de interesse, igual a gente viu na mídia social, na mídia eletrônica, um jogo de compadre aqui, né, um compadrio aqui, nesse termo aqui, nós poderíamos ter se fechado em 11 ou 10, da qual Vossas Senhorias participaram das reuniões, e bater o pé, nós vamos aprovar isso. Poderíamos ou não poderíamos? Poderia, né? E vamos para o enfrentamento. Mas essa casa, de uma forma ligada nos interesses da população, sensível aos anseios, né, ouvindo os vários segmentos, atendeu o interesse da população, do povo. Então, é isso que a gente quer dizer, parabenizar essa casa, essa presidência, pela postura firme, da forma que conduziu essa sessão histórica. Parabenizar, acima de tudo, também a população que veio aqui e mostrou que não queria que aquele projeto fosse aprovado. E eu acho que a democracia ganhou, essa casa ganhou, e a cidade de Foz do Iguaçu ganhou, acima de tudo, que mostrou que tem uma população firme em determinados momentos para defender o interesse coletivo. Então, é isso que a gente quer dizer, senhor presidente. E agradecer a paciência dos senhores, agradecer a gentileza de colocar em votação, elastecer o tempo em 15 minutos do tempo regimental, que, igual o vereador Darcy colocou, nós começamos às 16h30 e agora são 23 horas, 23 horas e 2 minutos. Então, a gente quer uma sessão muito longa, e é isso que o Poder Legislativo é, um poder vivo e ligado com o interesse da população. Muito obrigado, senhor presidente. Valeu, vereador.
E agradecer à equipe técnica por ter paciência e até agora conduzir os trabalhos, e aos poucos que estão assistindo aí também. E agradecer, sem dúvida, também a Grande Foz do Iguaçu e a Deus, principalmente, por mais um dia. Boa noite. Desculpe. Vamos marcar a próxima para o dia 3, às 17 horas. Próxima sessão ordinária.